Shalom, meus amados, graça e paz, Pastor Leandro. Estamos aí falando um pouquinho sobre as séries do reino, né? As chaves do reino. E essa é a segunda chave do reino. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a perseverança. A chave está com aqueles que perseveram, né? Aqueles que descansam na promessa, eles vão desfrutar, né? Aqueles que descansam, né, na promessa, eles vão desfrutar, né? Então, aqueles que vencem o processo, eles descansam na promessa, certo? Então, a chave do reino está com os perseverantes. Aqui nós vamos ler agora Filipenses, né? Filipenses, que está no capítulo 4, algo importantíssimo que nós precisamos ver, né? Do apóstolo Paulo falando a sua carta nos Filipenses, capítulo 4, no versículo 11, diz assim: não digo porque eu tenha falta, porque aprendi com que o que possuo seja suficiente para mim. Viva satisfeito em todas as circunstâncias. Uma das coisas que é uma marca, né, daqueles que caminham com o Senhor e daqueles que têm a plena convicção que eles têm a chave do Senhor, né, que o Senhor confiou na vida deles, é a satisfação, viver satisfeito, viver pleno, viver alegre, desfrutar, mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que os dias não sejam tão lindos, né? Nem todo dia é domingo, nem todo dia a gente acorda com a plena vontade de fazer tudo que tem que ser feito, mas a gente descansa nesse processo, a gente descansa na promessa de Deus, que é a palavra. Então eu busco ser satisfeito, eu busco estar pleno em todas as satisfações, em todas as situações. Como o apóstolo Paulo diz aqui, eu não digo porque eu tenha falta, né? Ele não está falando porque ele tem falta. Ele está falando o seguinte: porque eu aprendi que o que possuo seja suficiente para mim. Se alegrar com o que você tem, meu amado. A gente não tem tudo o que quer, mas a gente tem que se alegrar com aquilo que Deus nos confia. A chave do reino, né? É uma das chaves poderosíssimas no reino de Deus. É a perseverança. É acreditar, né, que Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que a gente pediu ou pensou. Deus, ele é fiel. O Pai, ele é fiel, né? Lucas capítulo 12, 25, 29, 34. Não busque coisas, busque o reino, né? Não busqueis as coisas primeiro. Busque primeiramente o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. A perseverança em buscar o reino, em buscar o governo de Deus sobre todas as coisas, em buscar uma direção do Senhor, perseverar na sua palavra, confiar que o caminho que o Senhor tem tomado para nossas vidas é o melhor, é o mais confiável, é o mais seguro. O mais seguro nesses dias é a palavra de Deus, meu amado. O lugar mais seguro da terra, nesses dias, sem medo de errar, é a presença de Deus, é descansar na sua promessa. Qual que é a promessa de Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta que eu te faço agora nesse momento. Qual que é a promessa de Deus para a sua vida? E nisso você precisa descansar. Faz o que te cabe a fazer, meu amigo. Levanta todos os dias e vai fazer o que é necessário. Não faça o que você quer, faça o que é necessário ser feito, certo? Busque primeiramente o reino de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque o governo do Senhor. Coloque o Senhor como primazia na sua vida. Em todas as áreas da sua vida, você vai ver que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você vai viver os milagres do Senhor. Você vai desfrutar da promessa de Deus, certo? Mas para isso, nós precisamos perseverar, descansar
nele. Descansar não é você não fazer nada. Descansar é você confiar que Deus é fiel para fazer, certo? Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa que você confie que Ele é fiel. Os habitantes do reino possuem fé. A sua fé cresce à medida que exercitam diariamente. Olha aí, a perseverança, né? Aqueles que perseveram, eles exercitam a sua fé. E a sua fé ela vai crescendo cada dia mais. Cada vez que você exercita, você cresce, você fica mais forte, você fica firme, constante, né? Você vai conhecendo o Deus que você serve, você vai conhecendo o Deus das Escrituras, você não só mais conhece as Escrituras, mas conhece o Deus das Escrituras. E vai gerando uma perseverança, uma constância. Isso é uma qualidade daqueles que o Senhor entregou a chave do seu reino. Perseverança. Perseverança. Os verdadeiros cidadãos do reino não tratam sua fé como se fosse uma ferramenta ou um truque. Eles exercitam a fé. Não é como fazer uma aposta numa máquina de caça-níquel, onde é possível ganhar ou usar a combinação correta de palavras ou ações. Na verdade, a fé não tem nada a ver com mágica. A fé tem a ver com confiança. Quanto mais eu conheço o Deus das Escrituras, mais eu confio nele. Certo? Quanto menos a gente conhece o Senhor das Escrituras, menos a gente confia. Porque é uma matemática, a gente não confia em quem não conhece. Né? Como eu vou confiar naquilo que eu não conheço? Por isso o Senhor nos chama para conhecer as Escrituras. Por isso o Senhor nos chama para nos aprofundar na sua palavra. Para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja passado para trás, para que a gente não caia em truques, né? Porque existe muito truque, existe muito malandro. Então, quando a gente conhece as Escrituras, a gente entende que a fé vem pelas Escrituras, certo? A fé é um relacionamento com o Rei, através de sua palavra escrita. Ele apresentou suas leis e princípios e os fez acessível a todos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Olha que poderoso. Aquele que persevera na sua palavra, aquele que confia na sua palavra, aquele que conhece as Escrituras também vai conhecer suas leis, seus princípios, sua doutrina e vai obedecer a sua palavra. Ele vai desfrutar da promessa de Deus, porque a promessa está na palavra. A segunda chave do reino, meu amado, não é uma mágica. A chave do reino é perseverança. Deus entregou a chave para aqueles que perseveram, aqueles que batalham, aqueles que confiam na sua palavra, aquele que confia na doutrina, aquele que caminha nos princípios. A palavra de Deus é recheada de promessas para aqueles que confiam na palavra, aqueles que obedecem às Escrituras, aqueles que obedecem seus princípios, suas leis. Deus começa falando a Moisés, a Josué, Deus começa falando a Abraão, Isaac, Jacó. Confia na palavra, confia na doutrina. Não saia da direita nem para a esquerda, permaneça no caminho. Doutrina, princípios, meu amigo. Nós precisamos confiar no que a palavra diz, não no que a gente acha que sabe. A gente precisa confiar na palavra. E confiar é perseverar, irmão. Perseverança. Esperança vem pela perseverança. Quanto mais eu persevero, mais eu espero. Quanto mais eu espero, mais eu persevero. E assim a gente vai caminhando, vai crescendo e vai avançando, vai desfrutando, vai conquistando. Olha quanto tempo o povo de Israel esperou para entrar na terra prometida. Oh, aleluia! Quanto tempo eles perseveraram e esperaram em Deus, até que Deus disse, agora é a hora, entra, desfruta, conquista, avança, prospera. Poderoso, poderoso, a palavra da perseverança. Paulo está dizendo tudo nessa palavra de Filipenses. Não está em você ser alguém ingrato, insatisfeito. Né? Está dizendo que você deve satisfazer, você deve estar satisfeito com a porção que Deus te deu. Você deve ser grato com a porção que Deus te deu. Você deve agradecer pelo que você tem,
mas com esperança na promessa que Deus falou. Vai fazer de você uma grande nação, vai fazer você ir às nações, vai fazer de você um pastor, um profeta, um apóstolo. Perseverança, enquanto eu espero, eu persevero. Enquanto eu persevero, eu estou esperando, descansando na promessa. Pega essa chave aí, meu amigo. Perseverança. Quem persevera, espera. Quem espera, persevera e descansa a promessa. Pega aí, meu amigo.